Pastor Ezequias Soares, ministro do Evangelho, conferencista, membro da Casa de Letras Emílio Conde, pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, professor de hebraico, grego e apologia cristã, autor de vários livros editados pela CPAD, é o comentarista das lições bíblicas deste trimestre. Lição 1. Jesus, o Verbo de Deus. Jesus certa vez perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E veja que os seus discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros Jeremias e assim por diante. Mas quando Jesus perguntou aos seus discípulos qual foi a resposta de Pedro, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus até parabenizou Pedro. Disse: Pedro, meus parabéns, você acertou. Mas não foi a carne nem o sangue. Isso foi o Pai. Isso vem de Deus. O que isso nos mostra? Que ninguém está apto, ninguém é capaz de reconhecer a verdadeira identidade de Jesus sem a revelação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo mesmo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E essa pergunta de Jesus vem atravessando os séculos. No início, nos primeiros séculos da era cristã, muitos grupos religiosos se levantaram justamente sobre a identidade de Jesus. Veja que muitos grupos heréticos, muitos heresiarcas que se levantaram sobre a história, cada um deles tinha uma posição com relação à fé cristã. Mas todos, sem exceção, sempre apresentaram algo sobre Jesus. E era uma doutrina nada ortodoxa. E os pais da igreja se levantaram para refutar essas heresias com relação à identidade de Jesus, e a partir daí surgiu o que nós chamamos hoje de teologia sistemática. E aqui nós temos o Verbo de Deus, a começar pelo título, o Verbo. Nós aprendemos quando criança, na escola, lá com a dona Mercedes, nossa professora, ela dizia que verbo, isso dentro da gramática, é uma palavra que exprime ação, estado ou fenômeno. Isso que nós aprendemos. Mas o verbo aqui não é isso. Aqui temos podemos chamar de uma criatividade do apóstolo João. É claro que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, foi dirigido pelo Espírito Santo, mas João precisava de um meio de comunicar as boas novas de salvação, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que os gregos pudessem compreender, não somente os judeus, mas também os gregos. E a palavra verbo, que passou para a nossa língua como verbo, via latim, o verbum, no grego é logos. Logos, para os gregos, ele era uma palavra carregada de sentido filosófico muitíssimo importante. E também para os judeus. Só que os judeus, eles entendiam, não somente os judeus, mas os orientais da antiguidade, de um modo geral, eles viam a palavra como algo independente e com vida, com independência própria. E na própria Bíblia, no Antigo Testamento, nós encontramos que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Eles reconheciam o poder da palavra de Deus. Para os judeus, essa expressão não haveria dificuldade alguma. Eles entendiam. João alcançou também os judeus ao usar o termo palavra. Usando como o texto do Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, ele usou o termo logos. O logos, há cerca de 80 possíveis traduções para esta palavra. E nenhuma delas traduz exatamente o sentido. Geralmente é traduzida por palavras, por pensamento, raciocínio,
lógica e assim por diante. Mas os gregos, a começar por Heráclito, um dos filósofos pré-socráticos, um filósofo que viveu antes de Sócrates, ele trouxe a ideia de que tudo no mundo está em movimento. E ele dizia que o Logos era um princípio que governava o universo de maneira que o mundo não entrasse num caos. Era isso que ele dizia. E dizia também que o raciocínio humano, a lógica, o pensamento, tudo isto era responsabilidade do Logos. E outros filósofos que vieram depois de Heráclito também ampliaram e desenvolveram o sentido de Logos. De modo que os estoicos valorizaram muito essa palavra, estudaram essa palavra, e no primeiro século da era cristã, os estoicos eram uma filosofia muito em voga. E João, já no final do primeiro século, ele morreu por volta do ano 96, 97 aproximadamente, e ele procurava se comunicar com os gregos anunciando o Evangelho, usando um termo. Ele queria que os gregos entendessem a verdadeira identidade de Jesus. E como fazer isso? O apóstolo João, ele precisava apresentar Jesus de uma maneira que os gregos pudessem compreender. Os gregos sabiam, para ele não havia dificuldade alguma, que Jesus, o Logos, para os gregos, o Logos era o princípio divino que regia todo o universo, responsável pela manutenção da ordem do universo. O universo só não entra num caos, segundo os filósofos gregos, por causa do Logos. O raciocínio humano, a iluminação, a inteligência, era consequência do Logos. Aí João chega, usa esse termo, no princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. É claro que a primeira parte, ele está falando da eternidade do Logos. Quando ele diz, no princípio era, isto é, existia. No princípio criou Deus os céus e a terra. É assim que está escrito em Gênesis. E quando ele diz, no princípio era o verbo, ele já estava dizendo que o verbo já existia quando o universo foi criado. A segunda cláusula diz o seguinte, e o verbo estava com Deus, um golpe mortal contra os unicistas, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, mas só que o Pai não é Filho e nem Filho é Pai. E a terceira parte, e a palavra e o Logos era Deus, está mostrando a divindade. E o versículo 14, que ele encerra o prólogo do seu evangelho com essa expressão áurea. E o verbo e o Logos se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Então, os gregos, lendo isto, compreendiam que aquele Logos, já conhecido pela filosofia grega, agora ele sabia que esse Logos é pessoal. Agora ele sabia de fato que esse Logos é Deus. E é nesse Logos que temos a salvação, a vida eterna. Que Deus abençoe a você, meu amigo professor, em nome de Jesus. Amém. Lição 2. Jesus, o Filho de Deus. Porque filho, às vezes, ele tem um significado que pode enganar muitas vezes. Veja que é muito comum você ouvir uma testemunha de Jeová afirmar: Jesus não é Deus, é o Filho de Deus. Isso é muito comum ouvir das testemunhas de Jeová. Também os muçulmanos, eles costumam dizer que Jesus não é o Filho de Deus. Mas qual o argumento dos muçulmanos com relação a isto? Eles entendem que a geração de um filho, ele analisa pela ótica da reprodução humana. Então, transferindo
essa reprodução humana, essa ótica deles para o campo espiritual, aí vai dar problema. Então, eles dizem que os cristãos pregam que Deus engravidou Maria da mesma forma que um homem engravida uma mulher. É claro que isso é uma heresia. Nenhum cristão no mundo vai entender que Jesus é o Filho de Deus dentro desse conceito formulado pelos muçulmanos. O termo Filho de Deus, muito comum no Novo Testamento, com relação a Jesus, diz respeito à sua origem, à sua identidade. Jesus é o Filho de Deus porque ele veio de Deus. Porque no Antigo Testamento e no Novo também, filho traz a ideia de identidade de natureza. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, está dizendo que ele é Deus igual ao Pai. Você quer ver isso? No Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 5 e o versículo 17, e Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, diz o versículo 18, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Agora veja, aonde aqui nessa passagem você encontra Jesus dizendo: eu sou igual ao Pai, eu sou Deus igual ao Pai? Ele não precisou usar essa expressão, embora estivesse afirmando a sua deidade, estivesse afirmando a sua divindade. Mas ele afirmou como? Dizendo que Deus era o seu próprio Pai. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí veja que no versículo 18, os judeus captaram a mensagem, eles entenderam e ficaram até indignados, ficaram furiosos, porque eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Ele não somente viola o sábado, mas diz que Deus é o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Ele. É assim que diz a parte final do versículo. Então veja que o pensamento judaico da época já entendia que filho dizia respeito à identidade de natureza. Agora precisamos entender uma coisa. Para evitar confusão, nós também somos chamados filhos de Deus. Porque às vezes as seitas, os grupos religiosos, costumam também usar o texto fora do contexto para enganar os crentes. Aí a testemunha de Jeová vai te dizer: mas a Bíblia fala que os cristãos são filhos de Deus. É verdade. João 1, versículo 12, Jesus disse, aliás, Jesus disse também em outros lugares, mas nessa passagem, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo João escreveu: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, nós, como cristãos, somos filhos de Deus, mas somos filhos por adoção. Em nenhum lugar do Novo Testamento você vai encontrar o termo o Filho de Deus com relação aos crentes. Não, só com relação a Jesus. O Filho de Deus, nós somos filhos de Deus. E o cristão individual é um filho de Deus por adoção. Isso está em Gálatas, no capítulo 4 e o versículo 6, que 6 e 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido conforme a lei, e diz: para remir os que estavam debaixo da lei, e conclui dizendo que nos adotou como filho de Deus. Então, é diferente. Ser filho de Deus como cristão é filho por adoção. Agora, Jesus é o Filho de Deus. Outra coisa que gostaria de falar, que é pertinente também ao tema, com relação ao filho primogênito e o filho unigênito. Há diferença. Primogênito é uma coisa, unigênito é outra.
Veja que o termo filho unigênito aparece só 9 vezes no Novo Testamento. 3 vezes em Lucas, 1 em Hebreu e 5 nos escritos joaninos. Mas no texto de Hebreus, diz respeito a Isaac, que é Hebreus 11, diz respeito a Isaac como filho unigênito de Abraão. Agora eu pergunto, Abraão gerou só Isaac? Abraão não teve mais filhos? O que a Bíblia diz de Ismael? O que a Bíblia diz dos filhos o que a Bíblia diz dos filhos de Abraão com Quetura? Como ele teve mais filhos, entretanto, Isaac é chamado de filho unigênito, porque o único que era da natureza, dentre todos seus irmãos, que era da natureza de Abraão, era Isaac. Então, com base nesse princípio, podemos afirmar com clareza que a expressão filho unigênito está dizendo que Jesus é o único do gênero, é o único da mesma natureza do Pai. Está, portanto, falando da divindade de Jesus. Ele, como Filho de Deus, ele é também Deus. E para finalizar, um outro ponto importante é com relação ao termo primogênito. Nós aprendemos desde a infância, e dá até a impressão que a palavra primogênito significa o mais velho de uma família. É um termo até correto também, nós usamos com muita frequência, mas o primogênito, na Bíblia, nem sempre é sinônimo de o filho mais velho. O que significa, então, o termo primogênito? A Bíblia diz, em Êxodo capítulo 4, e versículo 22, que Israel é primogênito de Deus. Deus chamou Israel de seu filho primogênito. Israel não foi o primeiro povo da terra. Outro exemplo, em Jeremias, capítulo 31, versículo 9, Efraim é chamado de o filho primogênito. E Efraim não era primogênito de José, o primogênito era Manassés. Davi era o filho mais novo de Jessé. É só você ler no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, você vê isso. Ele era o mais novo. E lá no Salmo 89, versículos 27 ao 29, Davi é chamado de o primogênito. Então, primogênito significa prioridade, preeminência, não somente o mais velho, mas diz respeito à autoridade. E quando o apóstolo Paulo fala em Colossenses 1:15 que Jesus é o primogênito de toda a criação, não é o primogênito de Deus, é o primogênito de toda a criação. Está dizendo que ele tem autoridade sobre toda a criação, porque toda a criação veio dele. Aí no versículo 16, 17 e 18, o apóstolo Paulo fundamenta e explica o significado de primogênito. E em Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, ele conclui com essas palavras: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Aí está Jesus, como primogênito, é o preeminente. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Lição 3. Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Esse assunto é muito importante porque os grupos religiosos heterodoxos, ou seja, as seitas, os grupos que negam a ortodoxia cristã, usam o Novo Testamento fora do contexto. Porque nós encontramos nos evangelhos Jesus apresentando-se como verdadeiro homem, e não somente como verdadeiro homem,
mas também com toda os seus atributos humanos. A Bíblia diz que Jesus teve fome, teve sede, teve sono, teve cansaço. A Bíblia diz que ele nasceu numa manjedoura em Belém de Judá, que ele cresceu, sentiu emoção, ele chorou, a Bíblia diz que Jesus chorou. São atributos humanos. Por outro lado, encontramos também esse mesmo Jesus, com todas as características humanas, também com as características divinas. Jesus disse: não se turbe vossos corações. Está lá em João, no capítulo 14, versículo 1. Não se turbe vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Veja, crede, imperativo, está mandando. Vocês credes em Deus, quer dizer, vocês creem em Deus, vocês acreditam em Deus. Mas quando ele falou a seu respeito a si mesmo, ele disse: crede em Deus. Isso é o lado divino. Ele disse em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Em João 8, 58, ele disse: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Usou a mesma expressão usada somente por Deus, que lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, Deus falou para Moisés: eu sou o que sou. E Jesus, quando ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ele sabia o que estava dizendo. E os judeus também entenderam o que Jesus falava. É só você ler o versículo seguinte, que você vai encontrar que os judeus pegaram em pedras para apedrejarem Jesus, porque eles entenderam a mensagem e achavam que isto era uma blasfêmia. E em João 10, Jesus disse, bom, quando os judeus pegaram em pedras para o apedrejar, ele disse, olha, tenho feito muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual delas vós me apedrejais? Sabe o que eles disseram? Não te apedrejamos por obra boa alguma, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Isso está no versículo 33 do capítulo 10. Então veja que nós encontramos o Jesus divino, perdoou pecados. Ele falou para o paralítico, filho, perdoados te são teus pecados. E até os fariseus murmuraram, mas quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus é Deus, ele perdoa pecados. Ele foi adorado. Quando Cornélio recebeu o apóstolo Pedro, se prostrou diante dele. O que Pedro disse, o apóstolo? Levantou, repreendeu, disse, não faças tal, adora somente a Deus. O mesmo aconteceu em Apocalipse. E João 2 vezes se prostrou diante do anjo para adorar, e que o anjo disse, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Então, os anjos recusaram a adoração, Pedro recusou a adoração, mas Jesus não. Jesus é Deus, ele aceitou a adoração. Aí o que acontece? Aí vem a testemunha de Jeová, chega na tua casa, bate a porta, fala, a Bíblia diz que Jesus morreu, então Deus morreu. Eles acham que com isso vão deixar você sem resposta. E outra pergunta, Jesus disse, o Pai é maior do que eu. Olha aí, se o próprio Jesus reconhece que o Pai é maior do que ele, que ainda dá uma de humilde, quem sou eu para refutar o meu mestre? Mas na verdade, o que Jesus está dizendo, na condição de homem, ele assumiu, foi uma condição para o seu messiado. Jesus assumiu a condição de vir como homem. E na qualidade de homem, ele se fez menor, não somente do que Deus, mas até do que os anjos. Veja que lá em Hebreus, no capítulo 2, e versículo 9, nós encontramos, agora vemos coroado de glória, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Então veja que Jesus, como homem, ele se fez menor, não somente menor do que Deus, o Pai, mas até menor do que os anjos. Então, é muito importante saber equilibrar
entender o pensamento do Novo Testamento, o pensamento bíblico a respeito da identidade de Jesus. Jesus, ele é o verdadeiro Deus e é também o verdadeiro homem. Veja que em Romanos, no capítulo 9, versículo 5, nós lemos: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então veja, que aqui fala de Cristo segundo a carne, Cristo como homem. E temos que ele é sobre todos e é Deus. Aqui nós temos Jesus Cristo homem e Jesus Cristo Deus. Agora é difícil nos evangelhos você determinar, encontrar a fronteira entre o lado humano e o lado divino de Jesus. Não dá para você fazer essa divisão. Porque uma hora ele se apresenta como Deus, outra hora ele se apresenta como homem. Então é difícil. E para encerrar, eu queria também tocar num assunto que às vezes até pregadores falam por aí, que Jesus, ele deixou a sua divindade no céu quando veio como homem. E isso não é verdade. Jesus, ele esvaziou-se da sua glória e não da sua divindade. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ora, se ele foi adorado como homem quando estava na terra, então, se ele deixou a sua divindade num cantinho lá no céu e veio como um mero homem, então quem foi adorado foi um homem. E quem perdoa pecados foi um homem. E a Bíblia diz que somente Deus perdoa pecados. Não, meus irmãos. Jesus, ele é o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Então, isso deve ser enfatizado em sala de aula para os alunos, para que eles tenham uma compreensão. Quando lê o Novo Testamento, se saber identificar o lado humano de Jesus nos evangelhos e o lado humano e o lado divino. Que Deus abençoe a cada um, ricamente em nome de Jesus. Amém. Lição 4. A infância de Jesus. Mas você, como professor de escola dominical, deve atentar para um ponto interessante dessa lição. Veja que Lucas, nós somos eternamente agradecidos a ele por essas informações tão valiosas, preciosíssimas, valem mais que pepitas de ouro. Porque Mateus escreveu também, o evangelista Mateus escreveu algo sobre o nascimento de Jesus. Marcos não entrou no assunto, já começou com o batismo de João, com o ministério de João Batista, e João começou lá no princípio do verbo, como já estudamos na primeira lição, mas Lucas, ele foi detalhista, trouxe informações que para nós hoje é de um valor que não dá para comparar. Mas o que acontece é que mesmo sendo de capital importância essa informação que Lucas nos trouxe, essa informação ainda não satisfaz a curiosidade de todos, principalmente dos cristãos. Mas a fé cristã, meus irmãos, não deve ser baseada em curiosidades. E o que acontece? Os grupos esotéricos, a nova era principalmente, vamos já ser direto e já citar esse grupo, que trouxe uma ideia, uma doutrina, e tem gente grande aí, gente importante, gente, empresários, financistas, intelectuais e gente desse naipe, acreditando que Jesus aprendeu com os gurus na Índia, depois voltou na fase adulta para pregar sua doutrina aos judeus. É uma crença que os adeptos da nova era acreditam. E qual o argumento? Os evangelhos nada falam da adolescência de Jesus. Ele aparece até os 12 anos de idade e depois já na fase adulta, iniciando o seu ministério. Agora eu pergunto, e qual o problema? E daí? Quando alguém vier com essa conversa, mas a Bíblia não fala nada. E esse silêncio da adolescência de Jesus e dos primeiros anos da sua fase adulta. Aí você pergunta, sim, mas e daí? E qual o problema?
Veja que o objetivo de Deus, o plano de Deus, é que todos conheçam a obra expiatória de Jesus. É claro que o nascimento de Jesus é importante, é claro que a morte de Jesus é importante e a ressurreição. Eu considero os 3 maiores eventos da história: nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Agora veja que os evangelhos, se você somar os 4 evangelhos, todos eles dão uma ênfase especial à última semana de Jesus, a semana da Páscoa. Mateus, Marcos, Lucas, João dão uma atenção especial. Então veja que o ministério, a vida de Jesus, o seu ministério terreno, durou mais ou menos 3 anos, pouco mais de 3 anos. Em Lucas capítulo 3, versículo 23, diz que ele era de quase 30 anos quando iniciou o seu ministério. A idade estabelecida na lei de Moisés para o exercício do sacerdócio. O sacerdote começaria a partir dos 30 anos. Isso veremos mais à frente. Então veja que Jesus iniciou o seu ministério já com quase 30 anos, diz Lucas. E depois, no Evangelho de João, nós encontramos a menção de 4 festas da Páscoa. E o que isso significa? Você somando, são 3 anos. Se você for somar cada Páscoa registrada em João, somando-se aos 30 anos que Jesus iniciou seu ministério, quando foi batizado por João Batista, vai dar um período de 33 anos. E, no entanto, você encontra nos evangelhos uma semana só, ocupando mais de 1/3 dos evangelhos. Mateus 21 registra a entrada de Jesus num jumento em Jerusalém. São 28 capítulos. Então veja, 7 capítulos dedicados a uma semana e 21 capítulos a 30 anos. O mesmo acontece com o Evangelho de Marcos. A proporção é a mesma em Marcos, a mesma proporção em Lucas e a mesma proporção no Evangelho de João. Por quê? Porque o importante, o que Deus quer que todos os povos, línguas, tribos e nações conheçam, é que Jesus morreu pelos nossos pecados. E ali os detalhes são importantíssimos. E os evangelistas não perderam tempo. Inspirados pelo Espírito Santo, eles registraram com detalhes esse acontecimento da história. Agora dizer que Jesus foi estudar com os gurus. O guru é o líder lá do hinduísmo, que trouxe da Índia sua doutrina. Isso é um absurdo. Jesus visitou, na verdade, 3 países que nós encontramos na Bíblia. O Egito, quando ele fugiu, quando era criança, José e Maria fugiram para o Egito, porque Herodes queria matá-lo. Depois, em Mateus 15, encontramos Jesus nas regiões de Tiro e Sidom, onde libertou a filha da mulher sírio-fenícia, da mulher cananeia. Ali, hoje, é o Líbano e a própria nação de Israel. Então, são esses 3 países que Jesus visitou, que nós conhecemos. Talvez a Jordânia, porque ele atravessou a região dos Gadarenos, e ali é atualmente a Jordânia. Agora, nos evangelhos, quando você lê Mateus 13, Marcos capítulo 6, por exemplo, a reação da população é de que se trata de um filho da terra. Mas quem é este? Quem é este filho do carpinteiro? Não é este o filho de Maria? Não estão entre nós os seus irmãos? Não estão entre nós as suas irmãs? Então veja que a família de Jesus era conhecida, Jesus era conhecido, ele não é visto como um estrangeiro ou como alguém que foi estudar no exterior. Nada disso. Era um natural da terra. Então essa ideia de que Jesus foi aprender magia na Índia com os hindus, isso não tem base bíblica. E o silêncio desse período da vida de Jesus, dos seus 12 anos aos 30 anos, é perfeitamente compreensível. E nada deve nos surpreender quanto a isso. Então,
É isso que você deve enfatizar para os seus alunos com relação a não somente a identidade de Jesus, mas a sua autenticidade como um judeu que nasceu na Judéia e que viveu na Judéia, que morreu na Judéia e ressuscitou também na Judéia. Amém. Lição 5. O batismo de Jesus. Mas eu queria conversar com você aqui sobre 2 pontos interessantes. Você, como professor, talvez não ache isso na lição. Mas o Novo Testamento Pentecostal, publicado pela CPAD, um comentário rico, cada versículo do Novo Testamento, ali vai te dar, você vai encontrar ali algumas informações interessantes sobre essa questão do batismo de Jesus. Porque muitos perguntam, mas Jesus precisava ser batizado? Veja que o próprio João Batista, ele disse: Mestre, eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? E isso tem deixado muitos perplexos ao longo da história da igreja, cristãos, não cristãos. Como Jesus nasceu sem pecado, concebido pelo Espírito Santo, viveu uma vida impecável, nunca cometeu engano, nunca cometeu erro. E quando João iniciou seu ministério, num grande movimento de arrependimento nacional, veja que até mesmo os judeus estavam se submetendo ao batismo de João, confessando seus pecados. E não era comum um judeu ser batizado. O batismo acontecia geralmente quando um gentio se convertia ao judaísmo. São os chamados prosélitos, que aparecem com certa frequência no Novo Testamento. Mas os judeus não, por isso que as autoridades religiosas ficaram perplexas e mandaram representantes, enviados, para apurarem o que estava acontecendo. Mas que negócio é esse? São esses homens judeus e estão sendo batizados? Então, Jesus, quando se aproximou de João, e João perguntou, ficou também, e até o próprio João, veja, não é de admirar que nós fiquemos perplexos, que os cristãos ao longo da história ficaram admirados, sem entender. O próprio João, no momento, não entendeu também. Ele achava que não devia batizar Jesus. Mas aqui temos um ponto importante. A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, que Zacarias, o pai de João Batista, Lucas 1 e versículo 5, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Então, o que o texto está dizendo? Que João Batista era levita, que o pai dele era sacerdote. Mas que tem isso com o batismo de Jesus? Tem muita coisa, sim, claro que tem. Nós vamos estudar mais para frente o sacerdócio de Melquisedeque, Jesus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ali fica mais fácil. Mas o que isso significa? Que Jesus, nos seus ofícios, que vamos estudar também nesse trimestre, onde estamos estudando a vida e as obras e os ofícios de Jesus, seus ofícios são 3. Jesus como sacerdote, Jesus como profeta, Jesus como rei. Ora, e ele como sacerdote precisava ser introduzido, ser apresentado ao povo por alguém que fosse elegível. E João Batista era da linhagem sacerdotal. Portanto, tinha autoridade legal para apresentar Jesus ao povo. Ele veio como precursor do Messias. Ele veio adiante do Messias, anunciando a chegada do reino de Deus. Então, ele, batizando Jesus e anunciando Jesus como o Messias, como o Cordeiro de Deus. Interessante, ele usou a expressão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já está vinculando com
o ofício do sacerdote. Então aí nós temos essa explicação. É claro que na lição tem outra explicação, que Jesus estava se identificando com o seu povo. Por isso que ele fez questão também de descer as águas, de ser batizado. Era um propósito dele de se identificar com o seu povo. Ele nunca cometeu pecado, mas a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Então ele fez questão de ser batizado. Mas esse outro ponto é interessante, é saber que João Batista, ao apresentar Jesus, ele como sacerdote, estava também anunciando que o Messias, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é também sacerdote. E lá em Hebreus, nós temos na epístola inteira um estudo rico em detalhes sobre o ofício sacerdotal de Jesus. Mas este é outro assunto. Agora, o que eu queria falar, ainda com relação ao assunto do batismo de Jesus, é com relação aos movimentos heterodoxos, movimentos religiosos isolados, vamos assim dizer, que não defendem, que são contra a ortodoxia cristã, e alguns deles, não são todos, dizem que Jesus tornou-se Cristo, tornou-se Messias por ocasião do seu batismo. Sabia disso? A Testemunha de Jeová é um exemplo. A Testemunha de Jeová ensinam que Jesus tornou-se Cristo por ocasião do seu batismo. Não somente a Testemunha de Jeová. Sabe quem também prega isso? O Reverendo Moon. O movimento do Reverendo Moon, também anuncia, prega e ensina que Jesus tornou-se Cristo por ocasião da descida do Espírito Santo sobre ele no seu batismo. Mas essa doutrina, ela é antiga. Não é invenção da Testemunha de Jeová, não é invenção do Reverendo Moon. Isso vem dos antigos heresiarcas da história da Igreja. No segundo século da era cristã, Tertuliano combateu essa doutrina. Chama-se adocionismo. É a doutrina de que Jesus tornou-se Deus com a descida do Espírito Santo. E outros diziam que Jesus, outros que negavam, a divindade de Jesus, diziam que Jesus, ao receber o Espírito Santo no dia do seu batismo, ele tornou-se Cristo. Mas não é isso que diz a Bíblia. Vamos ver aqui, Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e o versículo 11. Lemos o seguinte: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então a Bíblia diz que Jesus já nasceu Cristo. Então essa conversa de que no batismo de Jesus ele tornou-se Messias é uma heresia e não tem apoio da palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um ricamente, em nome de Jesus. Amém. Lição 6. Jesus, o profeta das nações. Interessante que falar em profeta tem tudo a ver com a nação de Israel. Porque os hebreus são um povo, o único povo da terra que deu profetas às nações. Um exemplo está no profeta Isaías, quando Deus falou: te escolhi no ventre de tua mãe, e às nações te dei por profeta. Então, Israel foi a única nação do planeta que recebeu, que Deus levantou profetas legítimos. Muitos profetas surgiram na história, mas como Israel, nenhum profeta como a nação de Israel. Moisés e Arão, eles fundaram uma ordem de profetas importantíssima. Os 4 profetas de Israel, 2 eram do reino de Judá, Jerusalém. Quem eram eles? Miqueias e Isaías. E 2 deles eram do reino do norte, que na época a capital era Samaria. Então foi o período
áureo, o período de ouro da profecia hebraica. Durante o período do Novo Testamento, quando se falava de profeta, todo mundo sabia o que isso significava. Os profetas eram homens escolhidos por Deus. O Espírito Santo capacitou de uma maneira extraordinária. O papel dele, na verdade, era apresentar Deus ao povo. Era o contrário do sacerdote. O sacerdote apresentava o povo a Deus, intercedendo pelo povo, e o profeta invertia. O profeta apresentava o povo, Deus ao povo. Em alguns casos, eles eram ao mesmo tempo sacerdotes e profetas. Ezequiel é um exemplo. Ezequiel, ele era sacerdote, e na qualidade de sacerdote intercedia pelo povo diante de Deus. E na qualidade de profeta, apresentava Deus ao povo. Muito bem. Mas o ministério deles consistia no ensino. Os profetas eram também ensinadores. Muita gente pensa que profeta é sinônimo de alguém que adivinha o futuro. Não é isso. A palavra profeta, a própria origem da palavra, que indica porta-voz. Porta-voz. Agora, eram homens que eles tinham uma sensibilidade tão extraordinária, concedida pelo Espírito Santo, eles conseguiam ver coisas que um homem natural não via. Até mesmo os acontecimentos do dia a dia, eles tinham uma perspicácia, ele via com clareza meridiana a mensagem de Deus naquele fato, naquele acontecimento, que um cidadão comum não conseguia enxergar. Eram, como disse o profeta Oséias, homem do Espírito. Eram homens que tinham intimidade com Deus e Deus se revelava a eles. Mas o Antigo Testamento anuncia, sabemos desde o princípio, porque a vinda de Jesus já estava no cronograma divino, desde que Adão pecou no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a lei já anuncia a vinda do Messias, e os profetas foram apresentando detalhes do perfil desse Messias, e uma das características, ou um dos ofícios do Messias, era justamente o ofício de profeta. O Senhor Jesus foi aclamado pelo povo como profeta mais de uma vez. Ele mesmo assumiu essa condição de profeta. Ele disse certa vez: não convém que vá a Jerusalém, para que não se diga que morreu um profeta fora de Jerusalém. Então ele estava reconhecendo-se como profeta, ele afirmava-se como profeta. Então Jesus, ele reúne nele, na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, todas as qualificações, todos os requisitos de um profeta. E tem mais, ninguém como ele desempenhou, ninguém como ele exerceu o papel de profeta. Ele foi realmente o verdadeiro profeta que Moisés anunciou, dizendo: eis que Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E acontece que aquele que não ouvir este profeta será extirpado, será cortado dentre os filhos de Israel. Veja que essa profecia de Moisés, o fundador da ordem dos profetas, é bom abrir um parênteses aqui para esclarecer que em Israel havia um grupo de profetas, houve um grupo de profetas que não escreveu, esse grupo não escreveu as suas mensagens. São chamados profetas orais, como Eliseu, Elias, Aías e assim por diante. Mas outros chamados de profetas literários que escreveram as suas mensagens, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e assim por diante. Então, esses homens desempenharam o seu trabalho, eles cumpriram a sua missão, mas todos eles anunciaram também a vinda de Jesus. Então, Moisés, o fundador da ordem dos profetas, anunciou a vinda do Messias. Os demais profetas que vieram depois de Moisés
confirmaram essa mensagem, dando mais detalhes do perfil desse profeta. E Jesus, quando veio, ele revelou Deus aos homens, sim. João 1, versículo 18, abre aspas, Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, fecha aspas. Então, Jesus revelou Deus aos homens, desempenhou como ninguém o papel de profeta, porque se o papel de profeta era apresentar Deus ao povo, Jesus fez isto melhor do que todos, Moisés, Isaías e todos os profetas juntos, Jesus fez melhor, revelou Deus aos homens. Outra coisa, outro papel dos profetas, o ensino. Houve na história, eu pergunto, um ensinador que pudesse se igualar a Jesus? Um mestre semelhante a Jesus? Jamais. Jamais. Então Jesus também desempenhou o papel de profeta na qualidade de mestre, de ensinador. E não somente isso. Como disse, a palavra profeta significa porta-voz. Não significa necessariamente predizer o futuro. Não. É revelar Deus aos homens. Mas é claro que uma boa parte das mensagens dos profetas são mensagens anunciando as coisas vindouras, as coisas do futuro. E Jesus, como um profeta, não podia ser diferente. Ele anunciou a destruição de Jerusalém no ano 70, ele anunciou a dispersão dos judeus, anunciou o retorno de Israel, que se cumpre isso ainda hoje. Então Jesus, o verdadeiro profeta como nenhum outro, nem antes e nem depois deles. Então isso deve ser trabalhado na classe da escola dominical, para que todos saibam que Jesus, não, veja só, não é meramente um profeta. Porque os muçulmanos apresentam Jesus como um profeta. Não, Jesus, ele é mais do que profeta. É o Deus que veio como homem e na qualidade de homem desempenhou também o ofício de profeta. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Lição 7. O sacerdócio eterno de Cristo. Jesus, ele, como sacerdote, chamado segundo a ordem de Melquisedeque, não pertencia à tribo de Levi. Ele não eu diria, ele, iniciado, vamos usar essa expressão, na verdade foi apresentado, como vimos em alguma das lições passadas, que João Batista, ao reconhecer Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ao apresentar Jesus ao povo como o Filho de Deus, estava dizendo que Jesus era o sacerdote. Mas é bom nunca esquecer de vista que a consagração de Arão, a estrutura do tabernáculo, as vestes sacerdotais, a mitra, o peitoral, as vestes, tudo aquilo tinha o seu significado importante. Se cumpriu em Jesus. Não é porque o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, é superior à ordem de Arão, que Arão não tem nada a ver com o sacrifício de Jesus. Tem sim. Todo aquele ritual, toda aquela estrutura, tudo apontava para Cristo. Jesus, o sacerdote, Arão, sacerdote, e o ritual, as vestes, o tabernáculo, as cortinas, o altar do sacrifício, o lugar santíssimo, tudo aquilo se cumpriu em Jesus. Isso é bom deixar claro que não está na lição, mas o seu aluno precisa compreender isso. Senão, pode sair de sala de aula achando que o sacerdócio de Melquisedeque não tem mais nada, o sacerdócio de Cristo não tem nada com o sacerdócio de Arão. Tem sim. Agora, o que acontece é que Deus anunciou a chegada de uma nova ordem sacerdotal para substituir a ordem de Arão. E Melquisedeque, um personagem que desapareceu da história de maneira tão misteriosa quanto apareceu,
Temos só 3 ou 4 versículos sobre ele no livro de Gênesis, capítulo 14. E depois o Salmo 110, tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Então, em Hebreus, final do capítulo 6 e todo o capítulo 7, deu uma atenção especial a detalhes, até mesmo detalhes que não aparecem no Antigo Testamento. Algumas coisas do capítulo 7 foram tiradas do silêncio. Isto é claro, que a fonte do escritor sagrado não era só a Bíblia do Antigo Testamento, o Antigo Testamento. Não eram apenas as escrituras sagradas dos judeus a única fonte de revelação. Não, os escritores sagrados tinham como revelação o próprio Espírito Santo. Então, às vezes, a informação não veio da Bíblia, não veio do Antigo Testamento, mas veio direto de Deus pelo Espírito Santo. Então, o fato de não constar no Antigo Testamento, mas está no Novo, é a palavra de Deus também. É inspirada também, tem a mesma autoridade também. Então, para nós, isso não é problema. Agora, o que não se pode pensar, como muitos ensinam, não diria muitos, talvez alguns, que Melquisedeque era um anjo. Personagem misterioso é mesmo, porque nada sabemos dele. Mas Hebreus traz informações mais, e a expressão ali sem pai, sem mãe, sem genealogia, é uma referência para dizer que não foi registrada para tipificar o sacerdócio eterno de Cristo. Foi para isso, porque a nova ordem, quando Deus prometeu, tu és um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, estava anunciando o fim da ordem de Arão, que a ordem de Arão foi transitória, não veio para ficar, não resolveu o problema do pecado. O sacrifício era um animal, e o pecado era uma dívida muito alta, um preço muito alto, que o sangue de touros e de bodes, esse sangue não era suficiente para pagar essa dívida. Era necessário o sangue do Cordeiro Imaculado, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus veio e cumpriu essa obra da redenção. Agora, outra coisa que eu queria deixar claro para encerrar essa parte é com relação aos mormons. Porque, claro, que se estamos estudando a cristologia, estamos falando também de apologia, porque estamos defendendo a verdadeira identidade de Jesus, a verdadeira obra de Jesus, os ofícios de Jesus. E no mormonismo, os mormons, eles são ou da ordem de Arão ou da ordem de Melquisedeque. Então, se você conversar com qualquer mormon, ele vai dizer que se é da ordem de Arão ou da ordem de Melquisedeque. E o que acontece? É um absurdo, porque a ordem de Arão foi removida. Está em Hebreus, capítulo 7, versículo 11, encabeça a leitura em classe, na lição dessa semana, e também diz que o sacerdócio de Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque, é exclusividade de Jesus. No versículo 24 do capítulo 7, lá diz que ele detém o sacerdócio perpétuo. E a palavra grega usada ali para perpétuo é aparábatos. E aparábatos, só aparece uma vez também no Novo Testamento, e é só aqui nessa passagem. E qualquer dicionário vai dizer que aparábatos é perpétuo no sentido de intransferível. Então, somente o sacerdócio de Melquisedeque, somente Jesus pode entrar nele. Pertence à exclusividade de Jesus e é intransferível. Agora, como o mormon diz que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? É exclusividade de Jesus. Como fala que sacerdote segundo a ordem de Arão foi removida, então é uma coisa sem fundamento. Então era isso que eu queria concluir esta lição, para que cada aluno saiba como dialogar com o mormon,
quando vier dizendo que é melhor do que nós, porque pertence à ordem de Arão ou pertence à ordem de Melquisedeque. Não, isso aí já passou. A ordem de Arão já se foi e a ordem de Melquisedeque é a exclusividade de Jesus. Amém? Lição 8. Jesus, filho de Davi. Esse tema diz respeito à realeza de Cristo. É verdade que na última lição, a lição 13, vamos estudar Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas é importante compreender porque Jesus é chamado Filho de Davi, ou o Filho de Davi. Aí temos que retroceder um pouco, temos que voltar ao Antigo Testamento para compreender a história de Davi. O nome Davi significa amado. E Deus constituiu Davi como um rei sobre Israel. Reinou 40 anos, dos 30 aos 70 anos de idade. E Deus prometeu a Davi levantar dos seus lombos o rei que reinasse para sempre. Isso aconteceu quando Davi intentava construir um templo em Jerusalém, um templo para Deus, e revelou esse segredo ao profeta Natã. E Natã, a princípio, concordou. Não, é bom, isso é de Deus, pode fazer, que Deus é contigo. Mas à noite Deus apareceu, claro, apareceu, digo, na sua forma teofânica, como ele se apresentava aos profetas no Antigo Testamento. E disse Natã, quem mandou você falar isso para Davi? Ele foi um homem guerreiro, foi um homem de sangue. Ele não pode construir a minha casa em Jerusalém. Isso será a tarefa do seu filho. Aí que vem a primeira profecia, a primeira menção do Messias como filho de Davi. Antes de Davi, nós encontramos no livro de Ruth a genealogia de Davi, a sua origem, mas lá em Gênesis, ainda na época de Jacó, quando ele abençoava os seus filhos, um pouco antes de morrer, no capítulo 49, versículo 10, ali fala que o Messias viria da tribo de Judá. E Davi é da tribo de Judá. Então, com o passar do tempo, Deus foi revelando detalhes sobre esse Messias. Então, quando falou, isso está no segundo livro de Samuel, você vai encontrar essa profecia, mas ela parece que ficou um tanto ambígua. Há parte nessa profecia que dá a impressão que diz respeito a Salomão, e era Salomão mesmo, não resta a menor dúvida. Mas há parte dessa profecia que transcende, vai além a um mero humano reinando por um período limitado no trono de Davi. Ali fala do Messias. Agora, para não deixar dúvida, porque os críticos ainda hoje questionam a legitimidade dessa profecia como referência ao Messias. Nós não estamos preocupados com a crítica. Não, porque, olha, se o próprio Novo Testamento endossa, apresenta a chancela dessa interpretação como profecia messiânica, para nós o Novo Testamento é a palavra final. Não estamos nem aí com o que os críticos acham, o que eles pensam sobre isso. A Bíblia diz com todas as letras. Em Hebreus, por exemplo, Hebreus capítulo 1 está aqui, ó. Hebreus capítulo 1 e o versículo 5, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. É claro que a primeira parte dessa profecia
é no Salmo 2, é o segundo Salmo. Mas a segunda parte dessa profecia diz respeito à passagem de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Então, veja, o Novo Testamento, para nós é a palavra final, e afirma que essa profecia diz respeito ao Messias, para nós é assunto encerrado. Mas não somente isso, não é só o Novo Testamento, o Antigo Testamento também. Ora, depois dessa profecia, há inúmeros salmos que apresentam o Messias como filho de Davi. O Salmo 132, o Salmo 89 também fala dessa profecia. Os profetas, encontramos o profeta Isaías, capítulo 11 fala do tronco de Jessé, o capítulo 9, versículo 7, fala do reinado de Davi, do crescimento, do incremento desse reino, diz lá o texto, do reino do Messias, da casa de Davi. O profeta Jeremias, no capítulo 23, versículos 5 e 6, fala do renovo de Davi. O profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala: e tu, Belém, Efrata, posto que és a menor entre as milhares de Judá. Então está falando da cidade de Davi, Belém, o berço do Messias. O profeta Zacarias fala também do Messias, da linhagem davídica, de modo que na época do Novo Testamento, todo mundo sabia disso. Veja que é comum você encontrar nos evangelhos, no discurso de Jesus, e às vezes causava dissensão entre o povo, mas não é filho de Davi? As Escrituras não afirmam que o Messias vem da casa de Davi, que vem da aldeia da onde viveu Davi? Então veja que o povo já estava preparado, sabia disso. Mas o que acontece, o que está na lição de hoje, é que Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, montado no jumento, nós já falamos que foi a semana mais importante, que ocupa um terço dos evangelhos, e ali Jesus foi interrogado, uma bateria de perguntas, um interrogatório, os saduceus sobre a ressurreição, outro sobre o tributo a César, outro sobre o grande mandamento, mas na verdade ninguém estava interessado em conhecer a verdade. Essa é a verdade verdadeira, só os seus discípulos, esses sim. Mas essa gente queriam, na verdade, desmoralizar Jesus diante da opinião pública, queria colocar Jesus em contradição, coisa dessa natureza. Mas Jesus respondeu a todas as perguntas e calou a boca de todo mundo. Mas uma perguntinha só que Jesus fez acabou com todos eles. Jesus, tá bom, já que vocês estão perguntando, querem saber de ressurreição, querem saber de tributo a César, querem saber do grande mandamento, tudo bem, respondei, vocês estão aí. Agora vem aqui vocês, uma pergunta. O que diz a Escritura acerca do filho de Davi? De quem é filho? Eles sabiam. É claro que eles têm essa resposta na ponta da língua. É filho de Davi. Ah, muito bem. É verdade. Mas no Salmo 110 diz: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos pelos cabelos dos teus pés. Ora, se Jesus, se o Messias, se o Cristo, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, ele, sem dúvida alguma, usou o termo em grego, Messias, ou Cristo é grego. Se o Cristo é filho de Davi, e como Davi chama o Cristo de Senhor, aí eles ficaram numa enrascada, né? Então o que Jesus queria mostrar com isso é que o Messias do que eles esperavam era diferente, eles tinham uma interpretação errônea. O Antigo Testamento podemos chamar de a foto negativa. Hoje não existe mais isso, hoje a gente tira a fotografia de tudo digital, já sai pronta, né? Antigamente levava para o laboratório, aí a gente recebia no envelopinho as fotos, e aquelas fitinhas ali, que chamavam aquilo de negativo, ou foto negativa. O Antigo Testamento era negativa de Jesus. Quando Jesus veio, eles olharam para o Antigo Testamento, a foto negativa, olharam para Jesus e veja que eles não puderam identificar. Como de fato, se você pegar a foto negativa, você vai ver o contorno, mais ou menos, mas não dá para reconhecer de quem é aquela foto.
E eles não reconheceram Jesus como Messias de Israel e mataram o seu Cristo, que era a sua esperança. Esperaram a vida inteira, gerações e gerações, séculos e séculos, pai passando para o filho, meu filho, o Messias virá, olha, ele é da descendência de Davi, vai reinar como Davi, o seu trono não terá fim, vai reinar para sempre. E o que acontece? O Messias veio e eles mataram, passaram despercebido. Então hoje nós louvamos a Deus que nós temos Jesus como filho de Davi, como rei que vai reinar. Ele vai restaurar o trono de Davi e reinar para sempre, e o seu reino não terá fim. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Lição 9. Ministério de Ensino de Jesus. O tema de hoje não está restrito ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um modelo, mostra, é apenas um dos discursos de Jesus. Jesus ensinou muita coisa. Ensinou por parábolas, ensinou as parábolas, tanto parábolas imaginárias como parábolas verídicas, ilustrações com base em fatos históricos ou ilustrações com base num relato para ajudar a compreensão do ensino, para tornar mais compreensível o ensino, a doutrina que Jesus ensinava. Agora, uma característica do ensino de Jesus, que sempre chamou a atenção, e até mesmo os seus ouvintes se admiraram desse ensino, era a autoridade de Jesus. Veja que durante 7 vezes, digo 7 vezes, só no capítulo 5 de Mateus, ele diz: ouviste que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ora, alguém, um judeu, naquela época, fazer um discurso desse, ou tinha realmente autoridade, ou era demente. Jamais alguém iria ouvir alguém fazer um pronunciamento desse. Olha, ouviste o que foi dito aos antigos, o que está escrito. Eu, porém, vos digo. Ora, era alguém de autoridade mesmo. E os sinais que acompanhavam o ministério de Jesus já falavam por si só. Jesus, certa vez, interrogou os seus opositores, dizendo: quem de vós me convence de pecado? E ninguém podia dizer nada. Uma vida impecável, uma vida perfeita. O ensino, até o ensino, veja, e o que Jesus trazia não era coisa do outro mundo, não. Ele usava as próprias escrituras sagradas. A lei de Moisés, ele disse: olha, não vim destruir a lei, não vim abrogar a lei, mas cumprir. Então, o que ele dizia: olha, o que eu estou ensinando para vocês já está nas escrituras. É que os rabinos, as autoridades religiosas não compreendiam, não entendiam o espírito da lei, não conheciam o espírito das escrituras sagradas. Resumindo, não conheciam a vontade de Deus. E Jesus, ele ensinava com tal autoridade e a multidão ficava perplexa e ouvindo com avidez, com sede de ouvir a palavra de Deus. Mas queria dizer aqui também uma outra coisa que diz respeito à autoridade de Jesus. No versículo 1, diz assim, olha, Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E o versículo 2 diz: e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então veja, assentar-se. Isso também representava autoridade. É daí que vem a palavra, o termo ex-cátedra. Ex-cátedra quer dizer um pronunciamento solene, um ensino oficial. E veja, e os ensinava. Fala de repetição, porque é interessante que o verbo imperfeito, o tempo imperfeito na língua portuguesa, não é exatamente o mesmo na língua grega. Na língua grega,
indica o quê? Uma ação que começou no passado, uma ação contínua ou repetitiva, mas que ainda não terminou. Fala de continuidade. Então, o ensino, o pronunciamento solene feito da cadeira, ex cátedra, é o termo latim, quer dizer, da cadeira, de onde vem a palavra catedrático, porque a palavra cátedra em grego quer dizer cadeira. E no templo de Jerusalém havia ali as chamadas cadeiras de Moisés, que eram só os doutores que sentavam ali. Veja que quando Jesus curou aquele cego de nascença, e foi interrogado diversas vezes, ele estava cansado de contar a mesma história, repetidas vezes, que foi um homem chamado Jesus, foi Jesus que me curou, foi ele que cuspiu e untou lodo e eu vi, e assim por diante. E chegou uma hora que aquele moço, na sua ingenuidade, achava que as autoridades religiosas estavam interessadas em Jesus. Falou: vocês também querem ser discípulos desse homem? E eles ficaram furiosos. Discípulo dele, sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Mas na verdade não era coisa nenhuma. Jesus disse: se vós cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porque de mim escreveu ele, disse Jesus. Então, havia ali aquelas cadeiras que representavam autoridade. E Jesus, ele, assentando-se, quer dizer, fazendo seu pronunciamento solene sentado, estava demonstrando não somente o seu ensino oficial, não simplesmente um pronunciamento solene, mas estava também revelando a sua autoridade, e os seus discípulos, ouvindo o Senhor Jesus, estava também reconhecendo essa autoridade. Então, ninguém ensinou como Jesus. Veja que quando as autoridades religiosas mandaram prender a Jesus, os servidores foram com autoridade para prender Jesus. Sabe o que aconteceu? Quando ouviu Jesus ensinando, estava falando justamente sobre o pão da vida no capítulo 6, está no capítulo 7, falando sobre a sua missão. E não é que aqueles servidores se converteram? Voltaram de mãos abanando. E as autoridades: e aí? E não prendeste o homem? Sabe o que eles disseram? Nunca ouvimos homem algum falar como aquele. E ele ficou tão sem graça. Mas creu algum dos principais? Essa geração maldita que não conhece a lei. Sim, mas como? Aí Nicodemos, que já era crente, Nicodemos já tinha experimentado Jesus, já tinha conversado com ele, já sabia quem era Jesus. Aí fez uma defesa, né? Esconder na nossa lei um homem sem primeiro ouvir e sem ter conhecimento do que ele faz. Olha aí, sabe o que ele disse? Mas ele é de Nazaré, ó. Veja que lá da Galileia nenhum profeta surgiu. Mas esqueceram de Jonas, né? Jonas era Galileu. Mas era o preconceito. Não podia admitir que Jesus ensinava melhor do que eles. Que Jesus tinha mais autoridade do que eles. Que Jesus atraiu multidões e o povo estava enfadado deles. O povo que entrava vazio e saía oco da sinagoga. Aqueles homens cheios de letras e sem conhecimento da vontade de Deus. Mas Jesus trouxe vida. O ensino de Jesus, a sua autoridade, a sua maneira de comunicar, de transmitir o ensino, era uma maneira tão extraordinária que até hoje nós aprendemos com ele, e 2000 anos depois não surgiu na história ninguém para imitar a Jesus ou fazer igual a ele. É esse o Jesus que nós servimos. É esse Jesus que nos ensina ainda hoje. Aprendamos com o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso mestre por excelência. Amém. Lição 10. Os milagres de Jesus. Os evangelhos registram os feitos que Jesus realizou de uma maneira que revelam a divindade de Jesus, o poderio de Jesus. Veja que o milagre é a intervenção divina na ordem natural das coisas. Então, cada vez que Deus interfere na natureza, no seu curso natural,
em favor do seu povo ou do seu servo, ele está interferindo na natureza. E isso demonstra o seu poder e também o seu amor pelo ser humano para socorrê-lo, para ajudá-lo. Mas Jesus, os seus milagres, têm uma peculiaridade, é diferente dos outros. Veja que no Antigo Testamento você encontra também milagres. Aquilo que costumamos sempre dizer, religião sem o sobrenatural é mera filosofia. E desde o início da história do povo de Deus, que o sobrenatural, que o milagre sempre acompanhou o povo. E nós encontramos no Antigo Testamento também sinais, prodígios, maravilhas. Mas qual a diferença desses sinais que nós encontramos no Antigo Testamento com os milagres operados por Jesus? A diferença é que Jesus não atuou em nome do Pai. Veja que você não vai encontrar ele operando milagre falando em nome de meu Pai, eu te expulso o demônio. Não, era na sua própria autoridade. E essa autoridade ele conferiu aos seus discípulos. E ele curava os enfermos, expulsava os demônios. Na verdade, ele demonstrou seu poder de uma maneira tão extraordinária, poder sobre a natureza, poder sobre a morte, poder sobre o inferno, poder sobre o pecado, poder sobre todas as coisas. E você nunca vê nos evangelhos alguém se dirigir a Jesus com um problema e ele falar, isso aí é muito difícil, isso aí não vai dar para fazer. Ou então ele fala, olha, eu vou orar, vou buscar o meu Pai, vou jejuar, eu volto daqui uns dias que eu tenho uma resposta para você. Você não vai encontrar nunca. Você não vai encontrar Jesus falando, olha, isso eu não posso. Nem sequer linguagem de dúvida, talvez, eu acho, suponho, imagino, é possível. Não, Jesus sempre falava, em verdade vos digo, em verdade te digo, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então veja que até defunto, 4 dias depois, ele ressuscitou com uma palavra. Então veja que é diferente. Outro exemplo, na fúria do mar, que ele acalmou com uma palavra. Você vê que Moisés orou e o mar vermelho se abriu. Eu quero deixar isso claro porque as testemunhas de Jeová ensinam que o milagre que Jesus operou, os milagres que Jesus operava, era com a ajuda do Espírito Santo, assim como o Espírito Santo ajudava os apóstolos, ajudava os profetas e outros homens de Deus na história bíblica. É verdade, sim, que o Espírito Santo atuou no ministério de Jesus. Ele esteve presente desde o anúncio do seu nascimento até a sua ressurreição, o Espírito Santo esteve presente. Mas Jesus, ele tinha luz própria, ele não era como os profetas, não era como os apóstolos, embora ele seja profeta, nós já estudamos isso aqui, mas o seu poder era dele, porque ele é Deus. E ele repreendia o mar de maneira diferente. E no livro de Êxodo, por exemplo, já que estava falando de Moisés, diz que Moisés orou quando o povo estava diante do Mar Vermelho, no capítulo 14 de Êxodo, e o versículo 21 diz assim, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Então veja que Moisés orou e Deus fez um vento oriental soprar sobre o mar durante toda a noite. Aí no amanhecer do dia, o mar estava aberto para o povo passar. Mas Jesus não, Jesus estava dormindo e quando aquela tempestade surgiu,
e o barco começou a ser jogado de um lado para o outro, prestes a naufragar, e os discípulos, assustados, despertaram o mestre, e Jesus levantou-se e com uma palavra: ô mar, que é isso? Quem mandou você se agitar? E tu, ó vento, acalma-te. E na hora, quer dizer, Jesus com uma palavra repreendeu a força da natureza, a força do mar, a fúria do vento, e os seus discípulos ficaram perplexos. E diziam uns aos outros: mas que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? É que eles sabiam, todo judeu sabia, os judeus aprenderam na sinagoga, que somente Deus tinha poder sobre a natureza. E veja que no Salmo 65, e o versículo 7, diz: o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. Aí está, e outros, o Salmo 89 também, versículo 10, e o Salmo 107. Então, há inúmeras passagens bíblicas mostrando que somente Deus tem poder sobre a natureza. E Jesus fez isto aos olhos de todos. Uma das grandezas do cristianismo, sabe qual é? É que ele foi erigido sobre fatos. Jesus, ele parou o enterro no meio da rua e chamou o defunto no meio de todo mundo. Jesus curou o cego no meio de todo mundo. Então, e ele mesmo disse, quando foi interrogado pelo sumo sacerdote, ele disse: por que você pergunta a mim? Não fiz nada escondido, eu não sou maçom, eu não tenho nada com a maçonaria, eu estou aqui, o que eu falei foi abertamente, todos viram, pergunta aí ao povo, ensinei nas sinagogas, ensinei no templo, e também nas praças, não fiz nada em oculto, não fiz nada escondido. Então, aí está. Os milagres de Jesus são autênticos, inquestionáveis, indiscutíveis. Os incrédulos rejeitam, mas eles não têm argumento. O milagre, ele é sobrenatural, não tem explicação. É um desafio para a ciência, é um desafio para a razão, é um desafio para a lógica, mas eles existem. Todo mundo tem, pelo menos na família, um testemunho de um milagre, de algo sobrenatural. E isso que significa que Deus interferiu na natureza. E Jesus, quando ele operava milagres, ele operava na autoridade do seu nome. Então aí está um ponto importante para você, meu caro professor de escola dominical, que está preparando a sua lição para os seus alunos, enfocar dando ênfase a esse poder de Jesus, o milagre sobrenatural, que é diferente dos milagres que os profetas e outros homens de Deus operaram na história bíblica. Jesus é simplesmente singular, ímpar e inigualável. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Lição 11. A morte vicária de Jesus. Aqui temos um assunto interessante, porque os inimigos da fé cristã, os grupos religiosos isolados que rejeitam a ortodoxia cristã, eles inventam histórias, interpretações, reinterpretações, tudo para neutralizar ou a morte de Jesus ou o seu valor. Os muçulmanos, eles são mais diretos quanto a isto. Eles negam que Jesus foi crucificado. O texto está ipsilíteris no Alcorão, dizendo que Jesus não morreu. Jesus não foi crucificado. Então, os muçulmanos negam a morte de Jesus. Mas eles não têm argumento nem base para fundamentar essa doutrina. Porque a morte de Jesus já estava prevista no Antigo Testamento. Desde o capítulo 3 de Gênesis, e o versículo 15, onde temos a primeira profecia messiânica, a primeira promessa da vinda do Redentor, lá fala que a serpente teria a cabeça esmagada, mas ela feriria o seu calcanhar. Já é uma alusão à morte de Jesus. Também na saída dos filhos de Israel do Egito, a Páscoa, semana da Páscoa,
quando Deus chamou Moisés e orientou o que Moisés devia fazer para o povo, ensinar ao povo, e veja que ali fala do cordeiro, com todos aqueles requisitos, sem mancha, de 1 ano, e tinha que comer aquele cordeiro assado, com ervas amargas, e tinha que sair à meia-noite, e tinha que sair comendo. Então veja que havia ali um aparato ricos em detalhes, e você poderia perguntar, mas por que tudo isso? Ora, o Deus que mandou sobre o Egito 10 pragas, precisava de todos esses detalhes para a saída de Israel do Egito. Mas por que isso aconteceu? Porque isso estava apontando para o sacrifício de Jesus, estava apontando para a morte de Jesus. Veja que em João 19, diz que quando Jesus entregou o Espírito, os soldados, os romanos foram ali e quebraram as pernas do malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus. Depois quebrou as pernas do que estava à sua direita. E quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, eles viram que Jesus já estava morto. Então eles introduziram uma lança ao lado de Jesus, e diz a Bíblia que jorrou ali sangue e água. E João disse, olha, isso foi para se cumprir o que está escrito: nenhum dos seus ossos será quebrantado. E veja que em Êxodo capítulo 12 está escrito que nenhum osso desse cordeiro pascal era para ser quebrado. Então, se cumpriu em Jesus. Então, a morte de Jesus não é um acidente de percurso. Você sabia que a Legião da Boa Vontade, movimento fundado por Alzírio Zaru, e os seus sucessores, os seus líderes, ainda hoje pregam que a morte de Jesus foi um acidente de percurso? Mas a Legião da Boa Vontade não está sozinha com essa doutrina. Outros grupos também ensinam isso. O Reverendo Moon diz que Jesus, a sua morte foi um acidente de percurso, igualzinho o ensino da Legião da Boa Vontade. Reverendo Moon, ele diz que Jesus foi traído por João Batista e por isso a sua missão não foi cumprida, porque a missão de Jesus era levantar uma grande família na terra. E o Calvário interrompeu e a sua missão não foi cumprida. E por isso, veja que coisa, por isso ele diz que Deus o enviou para ser o Messias da atualidade. E são muitos, são milhões de adeptos do Reverendo Moon, anda até com uma foto dele pensando que ele é alguma coisa e ele se declara o Messias. Porque, segundo eles, a morte de Jesus foi um acidente de percurso. Mas não é isso que diz a Bíblia. A morte de Jesus estava prevista no Antigo Testamento de maneira textual. Isaías 53, cuja leitura recomendo antes de preparar esta lição, deve ler Isaías 53, onde mostra que a morte de Jesus já estava prevista e era necessário. A Bíblia diz que sem derramamento não há remissão. E Jesus mesmo anunciou a sua morte. Então veja, a morte anunciada por Moisés, anunciada pelos profetas, anunciada pelo próprio Jesus. Ele disse que, olha, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, mas também anunciou a sua ressurreição. De modo que a morte de Jesus não foi um fracasso. Nisso o Reverendo Moon está totalmente equivocado. Jesus, ele mesmo disse, está em João no capítulo 10, a minha vida, ninguém me tira de mim, eu mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e poder para tomá-la, e esse mandamento recebi de meu Pai. Então Jesus, ele deu a sua vida. E na cruz, ele falou. Antes de ele entregar o Espírito ao Pai, ele disse, está consumado. E quando ele entregou o Espírito, todos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, eles dizem que Jesus bradou ou clamou em alta voz, em tuas mãos entrego o meu Espírito.
foi um brado de vitória. Primeiro, está consumado, isto é, ele veio cumprir a grande e sublime obra da redenção. E na cruz do Calvário, ele viu que a sua missão estava cumprida. E ele disse, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi um brado de vitória. Portanto, é engano, é fraude, é heresia, interpretar a morte de Jesus como um acidente de percurso. Não, ele veio para isso, ele veio para dar a vida pelos nossos pecados, para morrer por nós. É isto que significa vicário. A morte vicária quer dizer morte substitutiva. Jesus recebeu o castigo que, na verdade, éramos nós que merecíamos. Mas ele se prontificou. Ele deixou o céu, o seu lado de eterna glória, assumiu a forma humana, veio como um homem, e diz lá em Filipenses capítulo 2, não somente como um homem, mas assumiu a forma de servo, e ele cumpriu a grande e sublime obra da redenção. Portanto, a sua morte estava no plano divino, foi para a nossa redenção, para a nossa salvação, e é isso que chamamos de morte vicária. Portanto, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Lição 12. A ressurreição de Jesus. Esse sim é o maior evento da história da humanidade. Nós falamos, numa das lições, num desses estudos, que os 3 maiores acontecimentos da história foram o nascimento de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Mas a ressurreição de Jesus se reveste de uma particularidade inigualável, porque essa morte significa que Jesus ressuscitou para nunca mais provar a morte. Por isso que o apóstolo Paulo afirma que Cristo é as primícias dos que dormem, porque é uma ressurreição para nunca mais provar a morte. Veja que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo. Até no Antigo Testamento temos também registro de ressurreição, mas são ressurreições que essas pessoas voltaram a morrer. Mas a ressurreição de Jesus é diferente. Isso revela não somente voltar a viver, mas a sua glória e o seu poder sobre a morte. E na igreja de Corinto, veja que Corinto era a capital da Grécia na época, não era Atenas. Era um grande centro cultural e era um povo racionalista. A filosofia, a Grécia, você sabe que foi o berço da filosofia, e era um povo racional e crítico, e não aceitava nada se não tivesse uma explicação lógica, racional, como diríamos hoje, científica. Veja que quando Paulo esteve em Atenas, pregando no Areópago, o discurso dele foi muito bem, foi aceito, sem problema nenhum, até que falou da ressurreição. Quando ele mencionou a ressurreição de Jesus, então a reunião transformou-se numa algazarra, numa zombaria, acabou a reunião. Paulo, o apóstolo, sentiu muito isso. Você, quando lê nos 2 primeiros capítulos da Epístola aos Coríntios, ali descreve o estado psicológico do apóstolo depois daquele discurso. Mas por quê? Porque falou da ressurreição. E no capítulo 15, Paulo trata desse assunto. Era uma igreja que tinha problema de toda ordem, de toda natureza. Tinha grupinhos isolados na igreja, tinha panelinha na igreja, tinha problema com relação ao casamento, problema com relação aos ídolos, problema com relação aos dons espirituais. Havia problema de toda ordem, de toda natureza. Mas tinha também um problema sério, o problema da ressurreição dos mortos, por causa da cultura do povo, da cultura daquela cidade. Então eles achavam que a ressurreição não era de fato. Eles procuravam remendar, reavaliar o conceito de ressurreição e assim por diante. E o apóstolo Paulo corrigiu isso. Então, na primeira epístola, no capítulo 15, ele traz uma defesa com tanto vigor, com tanta autoridade,
que se torna indestrutível. É impossível um ser humano sensato, racional, recusar, negar a ressurreição de Cristo, ainda que seja algo sobrenatural, ainda que não se explique em laboratório, ainda que não se explique com métodos científicos, mas é um fato que aconteceu e o apóstolo Paulo apela para as testemunhas. Em Lucas, no capítulo 1 e o versículo 3, ele diz que Jesus se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. E o termo para prova infalível, tekmerion no grego, tekmerion, era um termo forense usado nos tribunais para apresentar uma prova incontestável, uma prova indestrutível. Essa palavra só aparece uma vez também no Novo Testamento. Ela é muito usada no historiador Tucídides, na Guerra do Peloponeso. Logo no começo ele já usa esse termo, que é de um significado muito importante. Então, quando Lucas selecionou e escolheu esta palavra, ele sabia o que estava dizendo. Ele estava dizendo que a ressurreição de Jesus é um fato incontestável, é um fato que ninguém pode negar. A palavra por si só já indica isso. Os judeus, as autoridades religiosas de Jerusalém, dariam tudo para negar essa doutrina, essa verdade, esse fato. Subornaram até os servidores, os soldados, para que divulgassem que Jesus não ressuscitou, mas assumindo um compromisso de ter dormido naquela noite, aí dizem, vieram seus discípulos e levaram o seu corpo. Sim, mas como eles sabem disso? Se eles mesmos afirmam que estavam dormindo, como eles podem dizer que foram seus discípulos que levaram o seu corpo? Então veja que a mentira, ela não se sustenta, ela por si mesma se desfaz. Agora, outro ponto interessante, porque as testemunhas de Jeová negam que Jesus ressuscitou. Elas dizem que o Jesus de Nazaré não existe mais. E a Bíblia diz que Jesus continua vivo. Lá em Atos capítulo 3, Pedro, ali quando curou aquele paralítico, ele disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele paralítico levantou. Em nome de Jesus Nazareno. Como que Jesus, o Nazareno, ou Jesus de Nazaré não existe? Então as testemunhas de Jeová negam a ressurreição corporal de Jesus. Inventam, mas essa ressurreição foi espiritual. Não, ressurreição espiritual é diferente. Ressurreição espiritual é quando alguém se converte a Jesus. Então é outra esfera, é outro assunto. Então, as testemunhas de Jeová negam a ressurreição de Jesus. O Reverendo Moon também diz que a ressurreição de Jesus não pode ser física, corporal, porque contradiz toda a ciência. Sim, mas o que já não falamos, já na lição passada, que o milagre é o sobrenatural, que não se explica. Ele existe, esses fenômenos estão aí, mas não há uma explicação racional, uma explicação científica. Agora, negar a ressurreição de Jesus só porque não tem uma explicação lógica, uma explicação científica, isso não é cristianismo. Outro ponto é que as testemunhas são muitas. O apóstolo Paulo menciona no capítulo 15, porque na verdade ele estava defendendo a doutrina da ressurreição dos mortos. Mas para chegar lá ele tinha que provar primeiro que Jesus ressuscitou, porque se ele não ressuscitou, então os outros não vão ressuscitar também. E aí está, quando ele afirma no versículo 18, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa fé e permaneceis ainda nos vossos pecados. Então veja que negar a ressurreição de Jesus é negar a fé, é voltar à estaca zero. Então, a morte de Jesus não serviu de nada e todo mundo fica como era antes, no seu estado de miséria e de pecado, e nada de especial aconteceu. Mas o apóstolo Paulo diz, não, mas Jesus ressuscitou. Aí diz, olha, ele se apresentou vivo, se apresentou a Pedro, se apresentou aos 12, se apresentou a Tiago, se apresentou a mim. Então veja que fala de maneira especial a Pedro, ele chama Cefas, capítulo 15, porque Pedro havia negado a Jesus.
Depois diz que ele se apresentou a Tiago, porque Tiago, como irmão de Jesus, está escrito em João capítulo 7, versículo 5, que nem mesmo seus irmãos acreditavam, criam nele, criam em Jesus. Mas Jesus se apresentou a Tiago. E depois, por último, se apresentou a mim, o apóstolo Paulo. Veja que Paulo era um inimigo implacável dos discípulos de Jesus, da igreja. E era uma autoridade. E ele foi para Damasco com autorização para prender os discípulos de Jesus. Encontrou-se com ele. Agora, como que Jesus não é vivo? Imagine Paulo, um judeu radical, conservador, ultraconservador, inveterado, fanático, inimigo dos discípulos de Jesus, com carta de autorização para prender os discípulos de Jesus, e de repente chega lá como cristão. Então é só analisar, até os rabinos hoje ficam perplexos, não há uma explicação lógica para isso. Se Jesus não ressuscitou, pode ter certeza, se ele não tivesse ressuscitado, o cristianismo teria ficado por lá mesmo, nem teria chegado aqui 2000 anos depois. Outra coisa, muitos desses discípulos, muitas dessas testemunhas, pagaram um preço altíssimo por aquilo que viram e testemunharam. Foram presos, trucidados, mortos, torturados, por causa daquilo que eles presenciaram. Então, quem estaria disposto a morrer e a padecer, ser preso, torturado, morto, por algo que não viu, por algo que não testemunhou? Então, para mim, não tenho dúvida alguma que a ressurreição de Jesus é um fato incontestável e, como disse Lucas, com provas infalíveis, com provas indiscutíveis, inquestionáveis. Então, esse ponto deve ser enfocado na lição dessa semana da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Lição 13. Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No capítulo 49, versículo 10 de Gênesis, ali temos uma profecia messiânica, quando Jacó abençoava os seus filhos, e quando ele pôs sua mão sobre a cabeça de Judá, e ali ele, pelo Espírito Santo, falou que de Judá veria o Messias. Embora a palavra rei não apareça ali, mas o contexto fala de um reinado. O versículo diz o seguinte, Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então veja que aqui fala de cetro, logo está falando de reinado. Segundo lugar, Siló, está Siló aqui porque não há tradução para essa palavra. É um título messiânico. A Septuaginta, a versão grega dos 70, traduz o texto, tentou traduzir, que ficou até que venha aquele a quem pertence. Ficou quase que uma paráfrase, mas muitos preferem manter a palavra na sua língua original. Siló, um título messiânico. Mas não somente aqui. A Bíblia fala de maneira direta, com todas as letras, que o Messias é rei. Jeremias, por exemplo, capítulo 23, versículo 5, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, olha aqui, então, novamente, ele é mencionado como rei. Nós estudamos, numa das lições, Jesus, o Messias, como filho de Davi. Você se lembra dessa lição? Nós enfocamos que o termo filho de Davi diz respeito, a lição 8, diz respeito à realeza de Jesus. Muito bem. E é realmente o herdeiro legítimo do trono de Davi. E diz lá no livro de Lucas, capítulo 1, quando o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus, ele disse, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e o seu reino não terá fim.
Então, nos versículos 32 e 33, nós temos essa mensagem. Então, essa profecia não se cumpriu ainda. Veja, ele reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Isso não se cumpriu. E vai se cumprir no final da jornada da igreja. E aí nós temos no Apocalipse, capítulo 19, e ali menciona Jesus como Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí não é Rei de Reis, é diferente. Havia na antiguidade reis de reis, é verdade. Nabucodonosor é um exemplo. César é outro exemplo, porque era um império muito vasto e ele nomeava reis para reinar sobre províncias. Então, até em Daniel, capítulo 2, se fala com todas as letras, Daniel afirma que Nabucodonosor era rei de reis. Mas Jesus, não, Jesus é o rei dos reis. Quer dizer, mesmo reis de reis estão sob a autoridade de Jesus. Mesmo as hostes espirituais, as hostes angelicais, isto é, todo o céu e a terra, todos estão sob a autoridade de Jesus. Então, é isso que significa Rei dos Reis. E Senhor dos Senhores significa que não tem limites. O rei, o poder do rei, embora seja poderoso, mas tem um limite. Senhor não tem limite. E Filipenses capítulo 2 diz que toda língua confesse, para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2 e versículo 11. Quando lemos essa passagem de Apocalipse, onde encontramos a vitória, o triunfo de Cristo, porque o triunfo de Cristo foi na cruz do Calvário, quando consumou a obra da redenção, o triunfo foi na ressurreição, que é a sua glorificação, e o triunfo sobre todas as coisas, na consumação dos séculos. Faz lembrar o hino 525, já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Fala realmente da vitória de Cristo sobre todas as nações. Reis, todos os povos, tribos e nações vão se prostrar diante de Jesus. E diz ainda o apóstolo que até mesmo os que já partiram, os que estão no céu, na terra e embaixo da terra, fala até os incrédulos, até aqueles que se recusam a aceitar Jesus como Salvador, Jesus como seu Senhor, como aquele que morreu pelos nossos pecados, eles também vão se prostrar diante de Jesus. Fala todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Isso inclui Buda, inclui Maomé, inclui Confúcio, inclui Allan Kardec, inclui todos, tanto os salvos como os perdidos. Todos vão se prostrar e reconhecer que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja que Handel, quando ele redigiu, ele compôs o seu oratório chamado O Messias, e veja que o Aleluia que nós cantamos, dificilmente um coral não conhece, não canta esse hino, conhecido como Aleluia de Handel, o nome do autor, do compositor, George Frederick Handel. E ali tem porções do Apocalipse, onde fala Rei dos Reis, o grande Senhor. É o dia do triunfo, o hino 49 também da harpa, o dia do triunfo de Jesus, o dia do triunfo do Senhor. Naquele dia, todos vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Então, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o último inimigo a ser vencido é a morte. O outro inimigo que vai ser lançado no lago de fogo, a besta e o falso profeta. Veja o poder de Jesus sobre o arqui-inimigo de Deus. A besta e o falso profeta são os representantes de Satanás, os representantes do diabo. Naquele dia, esses representantes serão lançados também no lago de fogo. Então, nós temos Jesus, o texto fala que ele vem com a veste salpicada de sangue, lembrando o sacrifício, Jesus como sacerdote, com muitos diademas, que são coroas, são coroas reais, mostrando a sua realeza, e Jesus vencendo todos os seus inimigos e cumprindo assim, é o cumprimento
da promessa de Deus de dar às nações um rei justo, um rei que reinará com justiça, com autoridade, e aí começará o que nós chamamos de a consumação dos séculos. Aí, quando ele vier, essa batalha é para dar início à dispensação do milênio. Aí põe fim à história da raça humana. E aí vai começar uma nova etapa, que é o período do milênio, que o Senhor Jesus reinará juntamente com sua igreja, numa terra perfeita, numa terra paradisíaca, é a paz universal, e assim Deus cumprirá a sua promessa. Então, para encerrar, como todas as profecias que anunciavam a vinda de Jesus, refiro-me às profecias que falavam a respeito da sua primeira vinda, nascendo em Belém de Judá como uma criança, que foi viver na Galileia, que operou sinais, prodígios e maravilhas, que foi condenado entre dois malfeitores, que ressuscitou ao terceiro dia, que voltou ao céu. Tudo isso já estava previsto no Antigo Testamento. Então a morte de Jesus, repito, não foi um acidente de percurso. A morte, a ressurreição, as suas obras, tudo o que aconteceu na vida de Jesus, cumprimento da palavra de Deus. Então o que isso significa? Assim como todas essas profecias alusivas à sua primeira vinda se cumpriram textualmente, da mesma maneira, da mesma forma, as profecias escatológicas para as últimas coisas, para a vinda de Jesus, para o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus em glória, para estabelecer o seu reino de paz e justiça. Essas profecias vão se cumprir da mesma forma, porque Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe ricamente, e assim terminamos esse trimestre para a glória do nome de Jesus. Amém.